outro olhar. O veto do Presidente da República ao PCFR do pessoal docente dá satisfação ao Sindicato Nacional dos Professores. O Presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, sustenta que o diploma do Governo viola a Lei de Bases do Sistema Educativo. Esteve a conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Jorge Cardoso, presidente do Sindicato Nacional de Professores, tinha pedido ao Presidente da República para vetar o PCFR do pessoal docente. O Presidente da República já vetou. O que é que o SINDEP pensa fazer daqui por diante? Nós solicitamos ao Sr. Presidente da República, porque temos um parecer e nós apresentamos ao Governo o nosso parecer, um parecer jurídico com fundamentação, porque o documento que nos apresentaram primeiramente é muito grave, porque tem inconstitucionalidade, ou seja, a classe docente, segundo a Lei de Base do Sistema Educativo, tem que ter um estatuto e não um PCFR do quadro comum. Esse é o primeiro aspecto. Do resto, nós pedimos ao Governo que sentássemos à mesa para chegarmos ao entendimento e ter um documento com a participação dos principais autores, que são os professores. É o centro, o epicentro da educação. E o Governo simplesmente recusou, indo naquilo que nós chamamos de quero, posso e mando. E para nós não era nenhuma surpresa, porque tínhamos a consciência que a razão estava do lado dos professores, dos sindicatos, daí que nós congratulámos com isso. Nós estamos em permanente contacto com os professores, precisamente porque o ano letivo está a dar-se o seu início e que é precisamente se o Governo não recuar, assim como nós já tínhamos dito, de facto o arranque do ano letivo fica altamente comprometido. Estamos a trabalhar conjuntamente com todas as outras organizações sindicais, com todos os professores, nesse sentido, para fazer valer a força da docência cabo-verdiana. Jorge Cardoso, de todo modo, no PCFR, agora vetado pelo Presidente da República, há aspectos que merecem a concordância dos sindicatos. O veto do Presidente da República significa que tudo fica zerado, ou os tais aspectos que merecem a anuência dos sindicatos e dos professores devem manter-se? Senhor jornalista, é bom que se diga, através do Governo e alguns atores políticos, principalmente da situação, quer-se passar a mensagem que apenas a reivindicação da classe docente está em termos salariais. É bastante falso, não corresponde minimamente. Portanto, o documento é um documento. O documento que o Governo nos apresentou é um documento, nós dissemos, é um documento péssimo em termos jurídicos, em termos da própria escrita do português, e nós pedimos ao Governo que arranjasse pessoas séniores com competência na matéria para a elaboração do documento e sentarmos para discutir, porque isso é a vida de todos os professores. E isso também é o espelho da educação. O Governo não quis ouvir, nós ainda teremos que ver as recomendações do Sr. Presidente da República, vamos ler e ver as recomendações do próprio Sr. Presidente da República e depois faremos um pronunciamento mais cauteloso nessa matéria. Então tudo não está zerado, não é? Há alguma coisa que se aproveita? Sr. jornalista, eu não sei porque aquilo que nós defendemos, que o SINDEP defende, não é o PCFR. Nós defendemos um estatuto para a classe, sendo uma classe especial, porque de facto somos uma classe especial. Apenas na cabeça da senhora Ministra da Administração Pública e do Governo, em conluio com o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e com o Ministro da Educação e já agora com o próprio chefe do Governo, é que meteram na cabeça que nós não merecemos ter uma classe especial. O estatuto que os professores que nós temos vem desde 1997. O estatuto foi revisto em 2004. Foi revisto em 2015 e neste momento a pretensão, de facto, porque em todo o texto, é a retirada dos professores enquanto classes especiais. Eu estou a referir os professores, mas não só. As outras classes também profissionais consideradas até o momento de classes especiais. Agora, nós falamos da classe. Eu estou a referir concretamente a classe docente, mas também com as outras classes profissionais. E nós pedimos a todas essas outras classes profissionais para estarem atentos a essas manobras do Governo em tentar
colocar todos os funcionários como agentes da administração pública, no quadro comum e com uma tabela remuneratória comum. Portanto, isso não é admissível. É claro que isso espelha-se ao pessoal docente, porque os professores reivindicaram, estão a reivindicar a equiparação com as outras classes também designadas de classes especiais. E então o governo, de forma maquiavélica, quer retirar o estatuto à classe docente e aí passa a ser um agente da administração pública em comum. É só para ver que na proposta que o governo apresentou, inclusive, mais de que 50 professores não transitam para o novo PCFR e são designados como agentes. É só para terem noção a maldade, a crueldade do governo para com a classe docente. E nós fizemos chamada de atenção, alertamos o governo, estamos na disposição de dialogar, de negociar sim, com seriedade, com honestidade intelectual e termos um documento que satisfaz a classe docente e inclusive recuperar a educação da situação que foi colocada durante esses anos. O SINDEP vai pedir algum encontro com o Ministro da Educação ou parte logo para ações de luta? Não, nós pensamos que neste momento, se o governo recebeu a devolução do documento, o governo é que terá que chamar os sindicatos. Porque nós dissemos, nós prontificamos e estamos abertos de facto, mas nós continuamos a fazer o nosso trabalho, assim como tínhamos anunciado. Continuamos a fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho, de facto, é que o governo arrepiar caminho e ouvir a classe docente e termos um documento que satisfaz. Mas eu creio que o governo terá que tirar as suas relações. Quando nós dissemos que esse documento não serve, agora todo mundo, a própria presidência da República, veio a nos dar razão. Agora o governo terá que assentar à mesa com os professores e concretamente com os legítimos representantes dos professores e ter um novo documento para aprovação, se assim entender o governo. Mas nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós não vamos parar por aqui porque o diploma foi vetado. Não, nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Os professores regressarão na próxima semana às escolas. Nós estaremos juntamente com os professores em permanente contacto e os professores decidirão, porque não somos nós a decidir no gabinete. Desenha-se alguma greve logo no início do ano letivo? Evidentemente que sim. Nós já tínhamos dito que se o governo manter a sua posição, nós iríamos, portanto, trabalhar juntamente com os professores para bloquear o arranque do ano letivo. Isso nós dissemos e mantemos a nossa posição. Nós estamos em sintonia com os professores, continuamos a dialogar com os professores, ouvindo os professores de Santo Antão a Brava, ouvindo e socializar, não como o governo tem vindo a fazer. Não, nós dialogamos com os professores, ouvimos os professores, auscultamos os professores e daí tomamos as decisões que se impõem. Cada um terá que assumir a sua responsabilidade. O governo com a sua responsabilidade, nós enquanto organização sindical com a nossa responsabilidade. Porque nós ouvimos de alto bom som o senhor primeiro-ministro a dizer que os sindicatos, os sindicatos não têm que, se calhar, opinar. Porque quer dizer que nós queremos impor, que não corresponde à verdade. Nós queremos a participação efetiva da classe docente e respeito e dignidade para com a classe docente. Isso nós vamos até as últimas consequências. Diga-me o seguinte, os sindicatos estão convencidos que têm o apoio efetivo dos professores? Evidentemente que sim, Sr. Jornalista. Veja, os professores estão agastados. E nós recebemos diariamente e estamos em permanente contato com os professores e os professores estão aflitos. E recebemos permanentemente a queixa desse desprezo, desconsideração de parte do governo para com a classe docente. Isso foi demonstrado. Não é de agora, começou, nós estamos nessa luta desde 2022. Agora, o governo finge de mudo, surdo e calado e toma as decisões que melhor entendem na pessoa da cabeça de alguns responsáveis do governo, nomeadamente o Sr. Ministro da Educação, a Sra. Ministra da Administração Pública, o Vice-Primeiro-Ministro e já agora o próprio chefe do governo, Dr. Ulisses Correia de Silva. Porque os professores já disseram, os professores e não só, e outros funcionários, já disseram ao Sr. Primeiro-Ministro, enquanto chefe do governo, porque ele é que apresentou ao eleitorado, que não querem esses governantes.
principalmente a pessoa da senhora Ministra da Administração Pública e o senhor Ministro da Educação. Nós já dissemos várias vezes, os professores apelam isso. O chefe do governo não quer entender para dar satisfação à classe docente. E tirará as suas conclusões e as suas responsabilidades enquanto chefe do executivo. Foi ele que os nomeou para estarem a desempenhar a função. Mas, não estando a dar a resposta satisfatória que satisfazem os funcionários públicos, nomeadamente, em principal, os professores, o chefe do executivo deve tirar as suas eleições e fazer as correções necessárias no elenco governativo e dar uma melhor atenção à classe docente e à própria educação no seu total em Cabo Verde. Jorge Cardoso fez referência a um parecer jurídico. Esse parecer jurídico que o sindicato levou ao governo é da prata da casa? É um documento já agora público. O nosso parecer não é um parecer a escondidas, não. Nós entregamos ao governo e entregamos ao Sr. Presidente da República e colocamos e damos conhecimento a todos os professores e toda a comunidade educativa, ou seja, toda a sociedade cabo-verdiana. O nosso parecer é um parecer, portanto, que compartilhamos com todos os cabo-verdianos. Posso concluir que tudo fica na estaca zero, então? Bom, eu creio que sim. Eu penso que o processo pode ser mais acelerado, sim, mas eu creio que voltamos à estaca zero. Qual é, digamos, como está na moda dizer-se, a linha vermelha que o SINDEP estabelece? Para o SINDEP, nós não abrimos mão do estatuto do pessoal docente. Não abrimos mão. Temos que ter um estatuto. E mesmo em termos de... Porque nós tivemos várias rondas negociais, vários acordos tidos na mesa negocial foram violentamente adulterados. Portanto, para o SINDEP, temos que ter um estatuto para a classe docente e temos que ter a carreira desbloqueada, temos que ter um salário digno que dignifica a classe docente e ver os outros aspectos, porque não é o documento que nos apresentaram. Eu disse desde a primeira hora que portanto, aquilo é, como posso designar, até que aquilo é mais um veneno do que uma oferta. De modo que temos várias questões para ver, basta, portanto, qualquer um apanhar o documento que o governo apresentou e apanhar o nosso parecer para fazer a comparação e ver todos os aspectos, porque nós apresentamos o nosso parecer na generalidade e apresentamos o nosso parecer na especialidade. Com fundamentação. Para além de termos escutado a classe docente, mas nós trabalhamos com técnicos, especialistas, séniores na matéria da educação. Jorge Cardoso, além do estatuto, qual é a fasquia salarial mínima que o SINDEP propõe? Não, veja só, nós na nossa proposta, Sr. Jornalista, nós propomos a própria designação. Nós temos professores do pré-escolar, professor do ensino básico, professor do ensino secundário. E para os professores licenciados, aí dentro dos professores licenciados, temos professor de ensino, portanto, secundário, temos na nossa proposta, portanto, especialistas, que é para os mestres e doutores. E o salário inicia com a licenciatura cerca de 109, depois 127 e até para os doutores mais, e com uma carreira de evolução diferente. Porque aquilo que aceitamos com agrado, que é a proposta do governo, para os professores que não têm formação específica para a área, como estão no sistema, o salário nunca é inferior, que isso, do salário 55. Mas já para os licenciados, isso de 91 mil escudos, é muito insignificativo. E mais do que isso, nós queremos uma tabela de remuneração transitória para podermos saber os outros professores, porque está a se referir apenas aos professores sem qualificação profissional, sem formação, e os que têm licenciatura, e os outros que têm um grau de instituto pedagógico, os outros que têm bacharéis, que estão em outras categorias. Nós queremos, portanto, também essa tabela de transição para podermos fazer análise, porque não conseguimos dizer a um professor que tem formação IP, que, portanto, é S7A, qual será a sua situação.
Quer dizer, é ter um documento aprovado depois, sem sabermos qual será a situação para esses professores. Não sabemos também para os professores mestres que estão como professor de ensino básico ou secundário nível 3, ou seja, que era 10A, 10B, assim sucessivamente. Para os bacharéis. Portanto, nós temos que ter um documento mais esclarecedor para podermos dar o nosso aval e discutir e ouvir os professores e dar o nosso aval para a sua aceitação e promulgação por parte do Governo, apresentar ao Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da República fazer a promulgação do documento. Jorge Cardoso, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, a reagir ao veto do decreto-lei do Governo que aprova o plano de carreira, funções e remunerações do pessoal docente, uma decisão que o Presidente da República comunicou ao Primeiro-Ministro através de